evangelização infantil é muito importante que as crianças já começam a ter um contato um pouquinho mais profundo sobre o Evangelho do Cristo, né? Auxiliando no seu crescimento, na sua evolução. Então, aqueles que tiverem crianças e quiserem conhecer também a nossa evangelização, é aos sábados, e a mocidade também, tá? Para os jovens, adolescentes que já estão aí caminhando um pouquinho mais. Esses são os trabalhos da casa. Nós temos, todo segundo sábado de cada mês, a entrega da cesta básica. Hoje nós estamos atendendo aproximadamente 100 famílias, né? E o que a gente pede, antigamente a gente tinha mais facilidade de marcar mercado para fazer arrecadação. Nós temos um pouquinho de dificuldade porque são várias entidades com o mesmo propósito, com o mesmo trabalho. Então a gente pede para aqueles que puderem nos ajudar com doação de alimentos, mas também para que quando a gente consiga o trabalho, nos auxilie ali braçal, de forma braçal, né? Que fique na frente do mercado, recolhendo o alimento. Porque às vezes a gente consegue no meio da semana, ninguém consegue ir. Quando é de final de semana a gente tem uma facilidade melhor, mas quanto mais trabalhador a gente tiver, mais fácil o trabalho se desenvolve. Então a gente pede o auxílio de todos. Quem puder nos auxiliar será de muito bom grado. Dados os recados, convido a vocês, dia 16/2 nós teremos o seminário aqui em Araraquara com Tato Salve e Edgar, lá de Bauru. Ocorrerá na Uniara, tá? Não precisa fazer inscrição, a entrada é gratuita. O que a gente pede também, que não é obrigatório, a doação de 1 quilo de alimento, para quem puder. Será às 14h30 lá no auditório da Uniara. Será um seminário muito gostoso, com esses amigos queridos de Bauru, então fica o convite para todos. Será uma tarde com certeza muito proveitosa. Mais algum recado? Semana Chico Xavier a gente deixa para falar na semana que vem, tá? Nós teremos também na casa a Semana Chico Xavier, com Tato Save, Jamiro, com Arthur, mas a gente passa as especificações depois. Acho que de recados era isso. Então, antes de anunciar o nosso irmão da noite, que fará a palestra, eu vou pedir para que todos relaxem na cadeira, fechem os olhos, para que a gente eleve o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo primeiramente por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos amigos, pedindo constantemente o amparo do plano espiritual, do próprio Cristo, que nos guia, nos intui a todo momento, nos auxiliando nas nossas decisões, né? Durante os momentos de aflição, de dor, que a gente nunca perca a nossa fé, a nossa confiança no Criador, e que a gente consiga sair daqui hoje um pouco mais esclarecidos quanto à mensagem de Jesus, um pouco mais renovados de fé e de esperança. E para que se inicie o trabalho, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Essa noite nós estamos recebendo na casa o Pirola, do Redenção. Na verdade, o Pirola não é do Redenção, porque qualquer dia que você for em alguma casa espírita, ele vai estar lá. O Pirola dá palestra todos os dias da semana, né, Pirola? Então, fique à vontade, a casa é sua. Ele falará hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pedir uma licencinha para prender o... Se importa de prender o microfone? Você vai ficar muito baixo para você? Não sei, né? Eu bati o braço. Não, a gente ajusta. Pera aí. Ajusta lá. Aí. Tem fio, viu? Melhor para não pisar. Eu sou bem ajeitado com essas coisas. Tropeça, arranca, faz tudo. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje nós fomos convidados a falar sobre o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém verá o reino de Deus senão nascer novamente. Falar no fundo, não está escutando.
Conseguiram ouvir agora? Quando Jesus esteve entre nós, ele nos falou alguma coisa veladamente, porque nós não tínhamos condições de entender muito bem, né, sobre determinados assuntos. Preocupados que estávamos, na verdade, com as coisas materiais, não é? Então, ele conversou com alguns e falou sobre nascer novamente. Pouco ou quase nada as pessoas entenderam sobre isso, inclusive o próprio Nicodemos, não é? Que um doutor da lei que não entendeu muito bem nessa conversa com Jesus e ficou um pouco no ar. Mas, com o advento do Espiritismo, no livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta aos benfeitores amigos qual que seria o objetivo da encarnação. Kardec, dentro do seu ritmo de perguntas, ele estava buscando esclarecer da melhor maneira possível. Então, ele queria saber, poxa vida, a gente não pode continuar a evolução somente no plano espiritual? Existe a necessidade de nós encarnarmos? Porque encarnar, a palavra, né, encarnar quer dizer entrar na carne pela primeira vez. Até então nós estávamos fazendo a nossa evolução, não é? Normalmente no plano espiritual. A partir do momento que nós encarnamos a primeira vez, né, nós passamos a ter, conforme a resposta dos benfeitores amigos, oportunidades e também responsabilidades. Porque os benfeitores amigos respondem da seguinte forma: Deus lhes impõe a encarnação, para que possam um dia atingir uma perfeição relativa. Pois para atingir essa perfeição relativa, existe a necessidade de nós passarmos por todas as vicissitudes da matéria. Para uns, não é? É uma expiação, para outros é uma missão. Então nós vamos vendo que Deus, na sua infinita bondade, ele passa então a nos dar a oportunidade de nós buscarmos a nossa própria evolução, sermos os responsáveis pelo nosso progresso, tanto intelectual quanto moralmente falando. Aprendemos então até um determinado tempo no plano espiritual, mas para que nós pudéssemos ter essa perfeição, nós precisávamos aprender algo que somente a matéria, o plano material, pode nos proporcionar, inclusive a experiência do corpo físico. Então, a partir dessa primeira encarnação, nós iniciamos o nosso progresso dentro da capacidade de raciocínio, também se utilizando do livre-arbítrio. Porque até então, enquanto nós não estávamos com a capacidade de raciocínio, nós não tínhamos o livre-arbítrio, nos dando a liberdade de escolha, consequentemente também com a responsabilidade da escolha que nós fazemos. Então, a partir desse momento, nós iniciamos o nosso processo de evolução dentro do raciocínio. Muito bem. Além dessa oportunidade de nós começarmos essa nossa evolução, na pergunta, na resposta dos benfeitores amigos, eles dizem também que nós passamos a ter uma responsabilidade dentro da obra da criação. Ou seja, nós vamos, a partir das experiências, aprendermos e, consequentemente, colaborarmos para o desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, do planeta onde nós estamos aprendendo ou fazendo a nossa experiência. Então, passamos também a ter uma responsabilidade pelo desenvolvimento do nosso planeta Terra, desde o momento que aqui nós iniciamos. Então, dentro do princípio que todos nós
fomos criados simples e ignorantes e temos como meta atingirmos uma perfeição relativa, de uma certa forma, a experiência necessária. Só que sem o conhecimento, sem o entendimento, nós fazíamos as nossas ações e, de uma certa forma, nós também passamos a levar o desequilíbrio para o nosso planeta, o desequilíbrio para o nosso próximo e, consequentemente, o desequilíbrio para nós mesmos. Então, a partir deste momento, nós começamos, dentro da responsabilidade pelas nossas ações, como eu costumo falar, criar elos na nossa corrente evolutiva. Cada ação nossa que nós fazemos junto do nosso próximo, com ele nós criamos um elo. Se é um bom relacionamento, nós criamos com ele um elo de afinidade. Ao contrário, se não for um bom relacionamento, nós criamos um elo em que nós nos sentimos aprisionados a esse nosso irmão, para que nós possamos, de alguma forma, numa outra experiência, numa outra oportunidade, nós conseguirmos equilibrar aquilo que um dia nós desequilibramos. Então, de uma certa forma, a partir do momento em que nós iniciamos, nós passamos a criar, consequentemente, boas ações e, infelizmente, ações, como disse, que pudessem ter trazido prejuízo para o nosso próximo. Como nós sabemos que apenas uma oportunidade, uma vida física, uma vida material, não é suficiente para nós conseguirmos essa perfeição relativa, Kardec, no capítulo seguinte, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: aquele espírito que não conseguiu, de uma certa forma, processar a sua evolução, como ele continua? Então, os benfeitores amigos respondem: tendo uma nova oportunidade. Então, aí já se fala sobre a reencarnação, que é o retorno de alguma coisa à carne, à parte material. Então, na primeira encarnação, nós iniciamos uma coisa compulsória. É necessário. A partir dessa primeira, se nós, de uma certa forma, começarmos bem saber utilizar do nosso capacidade de raciocínio e do nosso livre-arbítrio, nós podemos, sim, diminuir em muito as necessidades de nós reencarnarmos. Teremos quantas oportunidades nos forem necessárias, tá? Dentro de um determinado limite daquele planeta no qual nós estamos processando a nossa evolução. É assim que funciona. Porque a partir do momento em que o planeta que nós nos encontramos, de uma certa forma, adquire um determinado degrau de evolução, tanto intelectual quanto moral, os espíritos que não acompanharem esta evolução intelectual e moral não permanecerão mais por um determinado tempo naquele planeta, mas continuarão a ter oportunidades em outros orbes. O maior exemplo disso nós tivemos quando da nossa formação da quinta raça mãe aqui no nosso planeta Terra. É a raça Dami, que coincide com aqueles espíritos que foram exilados do planeta Capela. O planeta Capela, ele se encontrava, naquela época, no mesmo degrau de evolução do nosso planeta Terra atual. Então, o planeta evoluiu, só que ele precisava continuar a sua evolução. Mas os espíritos que estavam habitando Capela não
poderiam mais ali permanecer pela falta de avanço moral. Então, eles foram retirados de lá, foram trazidos para o planeta Terra, o que nós aprendemos muitas vezes quando, entre aspas, Deus criou Adão e Eva, não é? Então, na verdade, não seria Adão e Eva, e sim a raça adâmica que foram exilados do planeta Capela. Continuaram a sua evolução aqui no planeta Terra. A cultura desses companheiros, elas se encontram no Egito, no Nordeste do Brasil, passaram pela Bolívia, pelo Peru, não é? De alguma forma colaborando para a nossa evolução. Aqueles espíritos que, quando estiveram aqui, colaboraram da melhor maneira possível para o nosso aprendizado, passaram então a ter o merecimento e retornaram para a capela. Outros perduraram por um determinado tempo, né? E assim sucessivamente. Muito bem. Hoje nós nos encontramos em mais uma oportunidade para o nosso aprendizado. Com maior esclarecimento, com maior entendimento, passando assim ter uma responsabilidade maior pelos nossos atos. Como o próprio Cristo nos disse, a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, à medida que nós evoluímos, intelectualmente falando, entendemos as situações, entendemos o porquê daquilo que nós estamos vivendo ou experienciando, né? De uma certa forma nós seremos cobrados por aquilo. Então, a nossa responsabilidade ela vai aumentando a cada momento em que nós adquirimos o conhecimento intelectual para depois trabalharmos consequentemente para conjunto da nossa parte moral. Muito bem. Daí eles falam, né, na pergunta 167, nas subsequentes, eles falam sobre o objetivo da reencarnação. Né? Então, dentro dessa resposta, fica mais claro ainda que o objetivo de nós estarmos aqui é de nós buscarmos, dentro do conhecimento que nós temos, a reconciliação com o nosso próximo. O conhecimento nós já evoluímos muito. De acordo com os benfeitores amigos, se nós tivéssemos condições de mais informações intelectuais, isso poderia atrasar em muito a evolução nossa e também do nosso próximo. Porque nos falta ainda, muitas vezes, como eu sempre costumo dizer, desenvolvermos a asa da caridade. Nós temos duas asas, poderíamos assim dizer. A asa do conhecimento e a asa da caridade, da fraternidade. A asa do conhecimento nós desenvolvemos muito bem. Nós desenvolvemos ciências, as artes. O nosso planeta Terra deu uma evolução muito grande, intelectualmente falando. Mas, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, nós percebemos que estamos muito aquém, né, de conseguirmos praticar aquilo que nós já teríamos essa condição. Digo, sem medo de errar, todos nós temos amor no coração. Eu ainda não conheci um ser humano encarnado que não tem amor no coração. Todos eles têm, em maior ou em menor grau, mas todos eles têm amor no coração. O que dificulta muitas vezes é colocar em prática esse amor. Então, nós vamos ali perceber dentro de cada um de nós o que está dificultando a prática desse amor. Nós vamos encontrar alguns resquícios da nossa animalidade, não é? Orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, que nos impede da prática desse amor. Não é? Quando nós começarmos ou conseguirmos trabalhar com essas situações, consequentemente, o amor que trazemos nós vamos conseguir expandir sim para o nosso próximo, facilitando ainda mais a nossa caminhada. Por enquanto, nós ainda estamos trabalhando instintivamente, voltado ainda mais para o homem
animalizado do que para o homem espiritualizado. A característica do homem animalizado, praticamente, é essa que nós encontramos na nossa sociedade. Não é? Recebemos uma informação do exterior, de uma certa forma, reagimos instintivamente, sem levarmos a capacidade de raciocínio. Depois de feita a ação, é que nós, então, de alguma forma, passamos a refletir naquilo que nós fizemos. E chegamos àquela conclusão clássica. Se nós tivéssemos, ou se eu tivesse pensado, não teria agido dessa forma. Não é? Ao contrário do homem espiritualizado, aberto a qualquer tipo de experiência que absorve tudo que lhe é trazido, de qualquer forma, porque ele não se preocupa se vai doer, se vai machucar, física ou moralmente falando, porque ele precisa de experiência e está aberto a essa experiência. Então, nós precisamos ter essa consciência da necessidade dessa mudança, dessa transformação interior, para agirmos mais com o sentimento, com a resignação, com a aceitação, com a compreensão. Numa das parábolas que Jesus nos contou, tem uma que fala muito bem sobre o objetivo da reencarnação, que seria a parábola das 10 virgens. Jesus nos contou a parábola das 10 virgens dizendo assim: existiam 10 virgens, 5 sábias e 5 virgens tolas, que pegaram as suas lâmpadas e saíram de encontro aos seus esposos. Como o esposo tardava a chegar, elas dormiram. Mas, no meio da noite, ouviu-se um clamor dizendo: eis que o esposo vem vindo. Imediatamente as 10 virgens acordaram. As 10 virgens acenderam as suas lâmpadas. 5 delas, sábias, levaram com elas o óleo para abastecer as lâmpadas. E 5 virgens tolas que não levaram o óleo para abastecer as suas lâmpadas. Imediatamente, quando elas acendiam as suas lâmpadas, elas percebiam que as lâmpadas não ficavam acesas, as tolas. E então pediram um pouco de óleo para as 5 virgens sábias, para que elas pudessem abastecer as suas lâmpadas. E aí então as 5 virgens sábias responderam assim: talvez o óleo que nós trouxemos seja pouco para abastecer as nossas próprias lâmpadas. O melhor seria que vocês então regressarem para adquirir o óleo. E depois de terem adquirido o óleo, vocês retornarão. E assim elas fizeram. Retornaram então para adquirir o óleo. E quando elas estavam adquirindo este óleo, o esposo chegou. E as que estavam com as suas lâmpadas acesas conseguiram entrar. Então, a porta foi fechada e quando as tolas regressaram com o óleo, a porta estava fechada. E ali, então, elas batendo na porta, a porta abriram a porta e disseram assim: em verdade, eu digo que não a conheço. E Jesus, então, termina a parábola dizendo assim, que nós deveríamos estar atentos, pois não saberíamos quando o esposo regressaria, nem o quando e nem a hora. Então, nós vamos procurar entender um pouco desta parábola. Jesus, ele fala de 5 virgens que estão em busca do esposo. Nós poderíamos dizer assim, que todos nós estamos em busca do nosso, entre aspas, esposo.
O esposo, ele é considerado a bondade, o amor, a fraternidade. Todos nós, de uma certa forma, buscamos. Nós não convivemos com isso ainda. Então poderíamos nos considerar virgens por não termos ainda este relacionamento com o plano espiritual superior. Embora muitas vezes esteja ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo, nos mostrando um bom caminho, mas ainda nós não conseguimos conviver com a espiritualidade superior. Vamos lá. Ele fala que as 10 virgens, elas possuíam as lâmpadas. O que significa a lâmpada? A lâmpada significa o conhecimento. O próprio Cristo nos diz também que ninguém acenderia uma candeia para colocá-la sob a mesa, e sim sobre o candeeiro, para que todos pudessem se beneficiar da luz. Então, a luz, a lâmpada, significa o conhecimento. O conhecimento nós vamos tendo, nós vamos lendo, nós vamos buscando, aprendendo. Na nossa própria convivência, nós conseguimos nos melhorar um pouco, tanto intelectual quanto moralmente falando. E nós temos uma segunda parte. Para que essa lâmpada funcione, existe a necessidade de o óleo para abastecer essa lâmpada. E o óleo, desde a mais remota antiguidade, significa, as obras, a ligação nossa com o plano espiritual. Antes de Jesus, ao tempo de Jesus, os reis, os líderes, antes de iniciarem o seu trabalho aqui no nosso planeta Terra, eles eram ungidos com óleo. Estava atestado que eles eram capazes para desenvolver o trabalho que abraçaram no plano espiritual. Então, eles eram ungidos com óleo. Então, o óleo significa o trabalho, significa as nossas boas ações. Porque nós não vamos conseguir manter a nossa lâmpada acesa, o nosso conhecimento aceso, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, se nós aprendemos a fazer uma comida, aprendemos, e não fizermos essa comida 1, 2, 3, 4 vezes, daqui a pouquinho a gente não sabe mais fazer essa comida. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? O arroz e feijão é facinho, nós fazemos praticamente todo dia. Uma comida mais difícil, às vezes precisa correr atrás da receita, pela falta da prática. Temos o conhecimento, saber como é que faz, mas não temos a prática de fazer aquilo. Então, não adianta nós somente buscarmos o conhecimento, a leitura. Existe a necessidade de nós praticarmos. Por quê? A partida para a busca do esposo é o regresso à verdadeira vida, à vida espiritual, ao plano espiritual superior. Não vou assustar ninguém aqui. Todos nós um dia teremos um atestado de óbito. Não resta a menor dúvida. Não é verdade? E nós vamos regressar à verdadeira vida, à vida espiritual. Então, nós começamos a refletir qual é a quantidade de óleo que eu estou levando para manter a minha lâmpada acesa no plano espiritual. Porque não adianta nós chegarmos lá com a lâmpada, nós vamos encontrar Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e outros tantos abnegados irmãos que nos auxiliaram com seus próprios exemplos naquilo que nós deveríamos fazer. Nós vamos encontrar com ele. Vamos chegar próximo do Chico, de Madre Teresa de Calcutá. Dá um pouquinho das suas obras para mim poder manter a minha lâmpada acesa. Tem como nós fazermos isso? Não. Seremos orientados que deveremos regressar para adquirir o óleo.
De acordo com as orientações dos benfeitores amigos, numa média, a cada 100 anos, nós temos uma oportunidade de nós reencarnarmos. O Cristo nos contou isso há quase 2000 anos atrás. Nós hoje estamos reencarnados. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui encarnado com uma missão? Missão espiritual superior. Porque missão normal todos nós temos. Então, nós vamos perceber que nós estamos aqui em busca do nosso óleo ainda. Porque se a cada 100 anos nós temos uma reencarnação, pelo menos umas 20, 30 de lá até aqui nós já tivemos. Se estamos aqui ainda e não tivemos o merecimento de lá permanecer, é porque nós voltamos para buscar o nosso óleo. Para que nós possamos, quando regressar, tendo o óleo, de uma certa forma, passar a ter o merecimento. O Cristo termina a parábola dizendo, não é? Que elas regressaram ao plano espiritual, bateram na porta, a porta se abriu, mas elas ainda não foram reconhecidas pelos benfeitores amigos, mesmo tendo regressado para buscar o óleo. Quando retornaram, a porta se abriu, querendo dizer, a porta sempre vai se abrir, mas para aquele que tiver o merecimento para lá permanecer. Nós temos entre nós, como disse há pouco, muitos espíritos que estiveram entre nós, tinham o merecimento de ficar lá e muitas vezes preferiram ficar aqui. Outros ficaram, mas o maior exemplo disso, Bezerra de Menezes, quando do seu desencarne, não é? Celina, uma das colaboradoras de Maria de Nazaré, foi de encontro a ele, dizendo que Maria havia lhe dito que ele poderia ascender a planos superiores. E dentro da sua abnegação, ele perguntou se ele poderia permanecer aqui enquanto houvesse prantos e ranger de dentes. E lhe foi concedido. Então, por isso que agora há pouco eu perguntei se tem algum espírito aqui em missão. Não é? Porque uma missão, digo assim, uma missão superior. Exemplo do Cristo, de outros tantos avatares que reencarnaram entre nós. Porque a missão todos nós temos. A cada um nos foi dada uma determinada oportunidade de trabalho, dentro daquilo com o que nós nos afinizamos. Cada um de nós traz dentro de si um talento. Tem pessoas que têm uma facilidade de lidar com crianças. Tem outro que tem facilidade de lidar com jovens. Outro com adultos. Outro com idosos. E nós estamos percebendo que no nosso planeta sempre nós temos, de uma certa forma, a necessidade ainda desse trabalho. Então que nós possamos, né, refletir como está sendo a oportunidade dessa reencarnação para cada um de nós. Termos a noção que estamos aqui para desenvolver um determinado trabalho. Colaborar para a evolução, não somente nossa, do nosso planeta e também do nosso próximo. Desenvolvemos o nosso planeta intelectualmente falando, mas ainda nos falta moralmente falando. E cabe a nós colaborarmos para essa evolução, fazendo o melhor que trazemos dentro de cada um de nós, procurando sufocar os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas paixões, para que aquilo que todos nós trazemos de bom possa realmente florescer. E florescendo assim, nós vamos conseguindo de verdade colaborar para
implantação do reino que Jesus veio aqui e iniciou há quase 2000 anos atrás. Lembrando da sua conversa com Pilatos, és, pois, reis, e ele falou, tu o dizes, o meu reino ainda não é aqui. Querendo nos dizer que um dia aqui estaria sendo implantado o reino que ele veio nos mostrar. E cabe a cada um de nós darmos um pouco da nossa colaboração, um pouco do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para que possamos fazermos a nossa parte e cumprirmos com aquela missão que nos é dada na nossa primeira encarnação, de colaborar para a evolução do nosso planeta Terra. Cada um de nós sabe a capacidade que tem. Jesus, ele não forçou ninguém a fazer absolutamente nada. Deixou que cada um de nós se utilizasse do livre-arbítrio para o nosso progresso. Ele não forçou Maria de Magdala a segui-lo. Da mesma forma como ele não impediu que Judas o traísse. Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Da mesma forma, temos o nosso livre-arbítrio respeitado pelos benfeitores amigos. O trabalho precisa ser desenvolvido. Quanto mais óleo nós adquirirmos, melhor para nós. Consequentemente, se nós adquirirmos uma quantidade de óleo boa, é porque nós também colaboramos para que o nosso próximo adquirisse também o seu óleo. Porque nós colaboramos também com a evolução desse nosso próximo. Que durante essa semana nós possamos refletir como está sendo aproveitada a nossa reencarnação. Para que quando nós retornarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, sermos merecimento e lá permanecermos, né, para a continuidade da nossa evolução. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue sempre presente nos nossos corações. Eu dispenso as palmas. Eu ficaria muito mais contente se nós nos esforçarmos por colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Percebam que eu me coloquei junto, de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Eu não sou merecedor de palma, sou devedor igual a vocês. Estou aqui colaborando um pouquinho do que eu sei, para que juntos possamos um dia conseguir implantar aqui o reino de Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado, Pirola, pelas suas reflexões, por suas palavras, ter trazido aqui para nós palavras tão importantes para que nós possamos refletir aí um pouco de conhecimento em torno de tudo que a doutrina vem nos colocar como busca, como conhecimento, como realização espiritual. Muito obrigado, viu, Pirola? Seja sempre bem-vindo. Nós vamos agora fazer o nosso sorteio do nosso livro. É um livro do Richard Simonet, Contra os Príncipes e as Potestades. Aí. Vamos lá, vamos ver um pouquinho. 32. 32 e... Parabéns. Parabéns, viu? Boa leitura, viu? Então eu convido a todos agora para que possamos acerenar os nossos corações, para que possamos fazer essa conexão espiritual com Deus, com Jesus, buscarmos na pátria, na espiritualidade, esse bem-estar, esse equilíbrio, que nós possamos pensar muito a respeito das oportunidades que nos são concedidas todos os dias, pela oportunidade de acordarmos e poder vestir o nosso melhor sorriso, de podermos sair enfrentando a vida
de uma forma positiva, acreditando que sempre estaremos muito bem amparados, buscando em nós mesmos as condições que nós mesmos temos de sermos pessoas melhores. Assim sendo, agradecido que estamos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Possamos aguardar agora então o passe e os tratamentos em silêncio, mantendo a vibração, mantendo nossos pensamentos em Jesus. Muito obrigado e boa noite.